Pessoal, bem-vindo à aula 4 de Direito Público e Privado, onde a gente estuda as instituições de direito público e as instituições de direito privado, certo? E nessa quarta aula a gente vai tratar da integração, ou seja, quando existe uma lacuna jurídica. O que é lacuna jurídica? É quando na interpretação do direito, ou numa primeira análise do direito, né? Todo o sistema jurídico, análise da pirâmide kelsiana, de todas as leis excepcionais, né? De todo o repertório normativo, se entende que existe uma lacuna jurídica, certo? Uma falta de normatividade específica. E quando uma ação é submetida ao juízo com um litígio, né? Que é uma pretensão juridicamente resistida, o juiz é obrigado a julgar. Ele não pode dizer, deixo de julgar porque não existe norma a ser aplicada. Existe uma vedação jurídica para isso. E existe o princípio da completude jurídica, ou seja, todas as normas, não é? Elas confluem para a aplicabilidade jurídica. Ainda que não exista uma norma específica, uma norma será determinada para aplicação àquele caso concreto. O juiz não pode alegar que deixa de julgar procedente ou improcedente em vista da falta de norma jurídica, certo? Então, a lacuna da lei e as formas de integração interpretativa é um dos temas do direito público e do direito privado. E o primeiro instrumento que é usado para integralizar uma lacuna jurídica é a chamada analogia, não é? Que consiste na aplicação a uma hipótese não prevista em lei de disposições estabelecidas para casos semelhantes. Tem a função de suprir as lacunas de um texto específico. Então, decorre do princípio de que o ordenamento jurídico estatal deve oferecer uma solução para todos os casos, não é? Então, assim, sendo quando ocorre uma situação não prevista em lei, é necessário que se recorra à analogia para suprir essa lacuna da lei. E o que é a analogia? É a aplicação de uma norma, não é? Que, ao se comparar com um fato concreto, ela tem as mesmas razões. Lembra da teleologia da norma, não é? Da interpretação teleológica? Aquela norma foi feita para proteger qual valor jurídico? Lembra que o direito serve para proteger bens jurídicos e valores jurídicos, direitos e garantias individuais? O direito serve para proteger valores jurídicos, bens jurídicos e direitos e garantias individuais nas relações jurídicas, nas relações jurídicas privadas, nas relações jurídicas públicas. Quando um caso for submetido à jurisdição e o juiz não encontrar uma norma específica, ele vai aplicar uma norma por analogia, não é? Percebendo que aquele fato concreto muito se assemelha ao fato devidamente regulado por aquela norma. Existe um princípio jurídico que diz o seguinte: sobre as mesmas razões, os mesmos direitos. Ou seja, se aquela norma se aplica a um fato, um outro fato assemelhado, caso a norma não tenha, né, colocado dentro do seu espectro normativo, o juiz, por uma interpretação extensiva, analógica, irá aplicar uma norma. Então, ele vai determinar que essa norma se aplica também àquele outro caso concreto. Porque ele não pode ficar, né, sem aplicar o direito. Ele é obrigado a aplicar o direito, certo? Então, uma vez determinado que ele não tem uma norma específica para aplicar, ele vai aplicar uma norma de forma analógica. Por quê? Porque aquela norma regula um fato assemelhado ao fato que ele precisa julgar, precisa aplicar, mas aparentemente não existe uma norma específica. Em vista do princípio da completude do sistema jurídico e da obrigação do exercício da jurisdição, o juiz não pode dizer que deixará de aplicar a jurisdição em vista de uma falta de um repertório normativo. Não. Ele vai usar todo o sistema jurídico, né, e os instrumentos de preenchimento da lacuna jurídica
para que aquele caso seja decidido. O juiz nunca vai poder dizer, deixo de julgar o mérito procedente ou improcedente, né, o procedente em parte ou improcedente em parte, porque falta uma norma específica. O juiz pode dizer isso? Não. O direito não permite, o direito processual não permite. Então, ele vai se socorrer da interpretação do sistema jurídico, ele vai construir uma norma específica, né, de forma analógica, e vai aplicar o caso concreto. Deixar de julgar e deixar de dizer o direito, o juiz não pode fazê-lo sob o argumento pífio, né, de que a norma não existe e por isso ele deixa de aplicar o direito. Isso é um princípio fundamental do direito. O direito é completo, mesmo que a lacuna exista, através da interpretação jurídica, essa norma vai ser criada através dos instrumentos de analogia, né, de equidade, de interpretação extensiva, certo? Um outro instrumento é a equidade, né? O que significa a equidade? Ela diz o seguinte: sobre as mesmas razões se aplica o mesmo direito. Então, mesmo que a norma tenha sido muito específica e aparentemente ela só se aplica a determinados fatos concretos, uma vez que o fato jurídico chegou na jurisdição e o juiz tem que julgar, ele entende que aquela norma não se aplica gramaticalmente, né? Se for numa interpretação literal, aqueles outros fatos que estão sendo submetidos à sua jurisdição, ele vai ter uma interpretação extensiva, porque ele vai entender que, como os fatos são assemelhados, deve-se aplicar a mesma norma pelo princípio da equidade, né, e da igualdade. Os mesmos fatos, o mesmo direito, né? Então, o que é que diz a doutrina? A equidade é a mitigação do rigor da lei, adaptando a características pessoais ou materiais do caso concreto. Então, existem casos em que a aplicação da lei pode acarretar um choque com o nosso sentimento de justiça. E é aí que surge a oportunidade de aplicar a equidade, já que por intermédio dela o julgador tempera a severidade da norma. Então a equidade é a conformação da lei às especificidades do caso concreto, para que a aplicação da lei, letra fria da lei, não crie uma injustiça. Então na analogia falta uma norma específica. Na equidade tem uma norma geral, mas que não se adequa especificamente ao fato. O juiz aplica a norma de forma equânime, adaptando a norma ao fato concreto, certo? Hoje ele tem essa possibilidade, mas ele vai ter que fundamentar dentro dos princípios gerais do direito, dos bons costumes, né, de todo o arcabouço teórico e jurídico para fundamentar aquela decisão onde, de certa forma, ela foge um pouco ao figurino normativo específico. Então ele vai ter que justificar, corroborar, fundamentar, porque ele aplicou aquela norma usando do princípio da equidade. Porque, de imediato, deve-se aplicar a norma da forma que a norma está especificada. Se ele entende que aquela norma, se for aplicada, vai, em vez de produzir justiça, vai produzir uma injustiça e o direito deve produzir justiça, se ele vai ferir um princípio da dignidade humana, se ele vai ferir um princípio da liberdade, da autonomia privada, né, da liberdade da livre iniciativa, da expressão, ou seja, dos direitos e garantias individuais, dos direitos inatos do ser humano, aí ele vai fundamentar, vai suscitar esses artigos da Constituição Federal e vai dar uma preponderância a esses princípios, aplicando a norma com equidade, ou seja, adaptando a norma que, se fosse aplicada na letra fria da lei, ia gerar uma injustiça, certo? Como o direito busca a justiça, ainda que o direito não seja perfeito, ele vai ter essa possibilidade de adaptar a norma ao fato concreto. Isso é chamado de equidade, adaptar a letra fria da lei ao fato concreto para que não se crie uma injustiça, que a lei seja mal aplicada, que em vez de gerar pacificação social e a aderência das partes do processo, gere um repúdio social. Então o juiz funciona muito com isso. O que é que a sociedade aceita? Qual é a decisão aceitável? Essa é uma preocupação que todo juiz deve ter. Não é? Porque ele trabalha para a sociedade, ele trabalha para a justiça, ele tem a independência dele, né? Ele é vitalício, vai ficar até se aposentar.
né? Ele tem as garantias constitucionais, inamovibilidade e todas as garantias da magistratura, mas ele está decidindo e servindo a sociedade. Então as decisões deles têm que ter aderência social, têm que soarem razoáveis, não é? Jurídicas e bem fundamentadas, certo? Porque aí vai pacificar aquela questão. Outro elemento que é usado para uma lacuna jurídica são os princípios gerais do direito. Quais são os princípios gerais do direito? São todos aqueles elementos jurídicos que a história humana foi, né, pegando e aplicando no direito costumeiro e depois no direito consuetudinário, no direito jurisprudencial, no direito histórico, e foi, né, é um precipitado de princípios, ideias e valores que funcionam para fundamentar uma decisão, ainda que esses princípios não estejam normatizados, não é? Então esses princípios, eles são extremamente lógicos, coerentes, é a lei da boa razão, a lei do bom senso, a lei do equilíbrio, né? A atividade jurídica, ela vai usar todo o repertório jurídico da moral, né? E o direito civil, o direito empresarial, o direito constitucional, ele vai permitir isso para que ele fundamente a sentença, não é? Colocando os princípios gerais do direito para fechar aquela lacuna jurídica. Eu tinha entendido que aquele caso era difícil de colocar na norma específica, porque a norma, né, não se aplicava de imediato. Ele constrói um entendimento normativo, fundamenta esse entendimento normativo em cima da analogia, né, que é a aplicação de uma norma a um fato análogo, que ela não se aplicaria, mas ele fundamenta porque deve ser aplicado. A equidade, que é aplicar uma norma de uma forma mais equânime, ou seja, adaptando a norma ao fato concreto, para que não produza injustiça, porque cada fato tem seus elementos e suas diferenças. E, finalmente, os princípios gerais do direito, que é o último elemento que ele vai usar para poder preencher a lacuna jurídica que ele identificou, certo? É quando o sistema jurídico não se encaixa muito bem com o fato jurídico que ele tem que julgar. Aí ele vai usar a analogia, né, a equidade e, por fim e por último, nessa ordem, princípios gerais do direito. Né? Por exemplo, seu direito termina quando o outro começa, né? Todos têm que agir com boa fé na sociedade, todo homem deve agir na sociedade com cuidado, sem negligência, imprudência ou imperícia. Né? Quem paga mal paga duas vezes. Princípio que veda o enriquecimento ilícito. Princípio que veda o contrato leonino. Muitos deles já estão normatizados no direito civil e muitos, né, são da doutrina. Né? Ou seja, são princípios, alguns têm os seus aforismos jurídicos, né, que vêm do latim, outros não, mas são os princípios gerais do direito. Né? São os princípios, e muitos deles vão estar na Carta Magna, na Carta de Direitos Humanos, né? No Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, o juiz vai trazer isso, até porque a Constituição Federal tem uma emenda que determina que os tratados, uma vez constitucionalizados, eles fazem parte do direito constitucional, para poder fundamentar sua decisão através ou da analogia ou da equidade e, por último, os princípios gerais do direito. Ok? Então, a França, em 1804, tinha a chamada Escola da Exege, né? Então, tinha um propósito a escola de garantir o respeito ao Código de Napoleão. A escola francesa, quando o Código de Napoleão veio, né, colocando o primado da lei, todos são iguais perante a lei, a tendência era valorizar muito a letra da lei. Eles queriam ter a segurança jurídica, né? Então, o Código de Napoleão passou a ser uma coisa sagrada. A interpretação tinha que ser ipsis literis ao que estava escrito na lei, no Código Civil de Napoleão, que tratava de todos os aspectos da vida do francês, do nascimento, crescimento, abertura de comércio, fechamento de comércio, estava lá no Código Napoleônico, certo?
Então, o respeito ao Código de Napoleão fez determinar uma doutrina chamada de exégese jurídica, que era o tempo todo se referindo ao texto, ao artigo do texto, ou seja, se você tinha uma interpretação, você tinha que basear com o parágrafo, com a linha, o artigo, senão aquela fundamentação jurídica sua não seria aceita pela comunidade jurídica e pela jurisprudência francesa. Então, essa teoria da exégese ela era voltada a valorizar sempre o texto normativo, o que era fundamentado sem artigo, sem a linha, né? Apenas em princípios, mas sim um dispositivo. Essa fundamentação não tinha viabilidade jurídica, não tinha o prestígio jurídico da doutrina da exégese jurídica criada em 1804 e que prestigiava o Código de Napoleão, o Código Civil de Napoleão, né? Então, a interpretada lei, o intérprete da lei seria um escravo da lei. O objetivo do intérprete seria saber exatamente qual era a vontade da norma, né? Então, era determinado um dogma, deve buscar a vontade do legislador. A escola da exégese, ela dizia o seguinte: mens legislatório, qual foi a vontade do legislador? Por que o legislador aprovou essa norma? Qual era o objetivo do legislador? Por que essa preocupação? Porque o legislador era tido pela República Francesa como representante do povo. Se o legislador aprovou aquele texto normativo, deveria-se se entender qual foi a razão que levou o legislador a aprovar aquele texto legislativo. Então, era uma interpretação muito histórica que acabava calcificando o direito. O direito ele ficava impedido de evoluir, impedido de se adaptar aos novos fatos sociais, porque o tempo todo se olhava para o retrovisor buscando a vontade da normativa especificada pelo representante do povo. E isso era uma preocupação da Revolução Francesa, porque essa era a base da Revolução Francesa. O representante do povo eleito é a vontade popular que aprovou a lei e o povo só é obrigado a obedecer à lei, porque todos são iguais perante a lei, certo? Então, essa preocupação exagerada em saber qual foi a mens legislatória do legislador era um fato histórico ligado à Revolução Francesa, que era muito preocupada com as assembleias do povo, com os representantes do povo e com a aprovação da lei. Só poderia ser exigido do povo que foi aprovado pelo representante do povo e não criado por uma interpretação jurídica. Então, o intérprete era escravo da lei pela escola exegética da França, certo? Só que isso dificultava a adaptação da jurisprudência e da norma aos novos fatos da vida que iam se modificando. Então, a norma ia ficando valorizada demais, não se mexia na norma em vista do respeito e do simbolismo da norma, do Código de Napoleão, e os fatos sociais iam mudando e a norma ia ficando, né, difícil de ser aplicada. Então, essa escola, com o tempo, ela foi sendo superada pelos fatos sociais, que foi empurrando a interpretação, né, em busca dos fatos sociais, e a certo momento, novos códigos e novas leis tiveram que ser aprovadas para poder regular esses novos fatos sociais. Então, o método era baseado somente no gramatical, a escola exegética. Ela dizia o seguinte: o método gramatical é válido para a interpretação dos textos legais, e só, certo? Ela não dava possibilidade de se buscar outros métodos interpretativos. Então, quais são as características da escola da exégese? Era uma escola de livre investigação científica, porque ela era gramatical, ela era linguística, ela buscava os alfarrábios da aprovação da lei, as razões da lei, a ratio legislatória, as discussões do parlamento quando a lei foi aprovada, né? Então, mas só que ela foi ficando ultrapassada, porque os fatos sociais mudavam e a lei não mudava. E a interpretação da lei não mudava, que era muito apegada à norma, ao artigo, ao inciso. Qualquer fundamentação e interpretação poderia até modificar a jurisprudência, mas teria que aderir à norma, e a norma deveria ser aceita, aquela argumentação, certo? Então, a evolução era muito lenta,
perante a mudança dos fatos sociais. Então houve uma reação à escola da Excese, né, afirmando que métodos estritamente nacionais falseavam a realidade social, o que implica considerar o direito fruto de um trabalho rigorosamente científico destinado a revelar os dados da realidade social. Veja, começou uma escola com mais interesse no fato jurídico, né, no fato social, no que a sociedade queria como regra, o que essa sociedade entendia por justo, e a norma era colocada em segundo plano. A norma deveria se adaptar mais ao fato e não o fato à norma, certo? Porque o fato modifica e a norma não. A norma é estanque. A única interpretação da escola exegética era gramatical, né? E é histórica só. Então a crítica veio dizendo o seguinte: olha, temos que valorizar o fato jurídico, o fato que vai ser julgado, o fato social, temos que valorizar a justiça social, que todas as partes do processo aceitem, certo? A norma está ficando defasada para esses fatos. Então o expoente francês Geny, que era um dos críticos da escola francesa da Excese, né? Ele dizia o seguinte: a tentativa de conciliar certas posições clássicas da escola da Excese com as necessidades do mundo contemporâneo. Ou seja, ele percebendo que deveria ter uma mudança, e as mudanças não podem ser radicais, porque ela não tem aderência, principalmente no direito, que é tradicional. O que foi que ele fez? Ele conciliou, ele tentou buscar uma conciliação entre a escola exegética tradicional e os novos fatos jurídicos, né? E aí ele diz o seguinte: a lei é insuficiente para cobrir todos os fatos sociais, e realmente é. Por isso que eventualmente vai aparecer a lacuna jurídica. E para a lacuna jurídica a gente já viu que a gente tem aqueles 3 elementos, não é? A aplicação analógica da lei, a aplicação por equidade, ou seja, você pega a lei e adapta ao fato concreto para não produzir injustiça, porque cada fato deve ter uma aplicação da lei que corrobore as circunstâncias do fato, e os princípios gerais do direito, certo? Então foram percebendo, abrindo a interpretação para um arcabouço de princípios, né? Princípios normativos implícitos e explícitos, buscando o quê? Adaptar a norma ao fato concreto, certo? Então essa escola francesa ela foi superada historicamente na metodologia jurídica, né, buscando o quê? Uma adaptação, fazer com que a norma servisse ao fato e não o fato fosse escravo da norma, certo?